Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando no livro do Jesus de la Vila, os 100 finais que você deve conhecer. Aqui fala se o peão, ele chamou de o peão defensor se foi movido, na triangulação. Vamos lá. No caso das brancas terem movido seu peão da segunda fileira, eles também vencem se as pretas fizeram o mesmo. Somente o caso do peão avançado forte. O peão avançado forte, o que, que é? O lado forte é o lado que tem mais coisa. Aqui no caso são dois peões brancos contra um negro. Segunda linha requer uma análise detalhada que não abordaremos nesse livro. O caso do diagrama 1224, que é isso que a gente está estudando, além de mostrar o método da vitória com o peão do lado foco avançado, introduz uma questão muito importante no final do peão, a qual lhe dedicamos especial atenção. Trata-se da questão das casas conjugadas, que, embora conceitualmente claros, podem atingir grande complexidade analítica. Como considero pouco interessante a sua aplicação tática, não nos aprofundaremos muito no assunto. Se você quiser aprofundar, o Jesus de la Villa aconselha alguns livros. Finais de Peões do Mais Ellis é um livro muito bom. Segredo de Finais de Peões do Lamprecht Miller, esse eu não conheço. The Final Countdown, Contra-ataque Final de Rangelius e Van Hemenisk. Aqui, porém, está caso mais simples e frequente de casas conjugadas. A triangulação que é necessário conhecer, porque é muito frequente, é por isso que explicaremos detalhadamente o método de jogo nesse final. Em primeiro lugar, é óbvio que as brancas não podem promover um peão C, portanto, devem capturar o peão A preto. Para fazer isso, elas devem chegar à casa B6. Tem que chegar aqui. Que não vai ser muito fácil, né? Esse é o ponto-chave. O ponto-chave do problema é chegar à casa B6. Se as brancas jogarem torre rei C5, se jogar aqui no rei C5, as brancas vão jogar, ou as negras vão jogar rei C7. Para evitar que o rei branco alcance B6. Por outro lado, se as brancas jogarem rei D6, para promover o peão, as pretas têm que responder com o rei D8. Quer dizer, se jogar aqui, colocado de jogar aqui, vai ter que jogar rei aqui. Essas são duas posições chaves da defesa. Embora pareça que as pretas sempre tenham recurso contra as ameaças brancas, essa necessidade absoluta de responder a cada caso do rei branco com uma muito específica do rei preto deve nos deixar desconfiados. O que acontece, por exemplo, se o rei for para uma casa no qual ameaça as duas casas-chaves, C5 e D6? Nesse caso, D5, que é que aquele ocupa. A resposta óbvia é que para o rei preto deve ir para uma casa no qual possa responder as duas ameaças, ou seja, uma da qual observa D8 e C7. Nesse caso, a única é C8. Mais uma vez, as pretas encontram uma casa para responder torre D5, mas novamente é a única. Isso dá uma sensação ruim. E essa terceira casa tornou-se uma terceira posição defensiva crítica. Trata-se de continuar e procurar casas a partir dos quais ameaçar dois, ou se possível todos os três. Casas críticas, e ver o adversário se consegue responder a todas elas adequadamente. Sem se aprofundar muito na teoria, você pode descobrir a triangulação através dos quadrados. Quadrados D4 e C4. Ambos ameaçam C5 e D5.
As pretas não podem fazer nada semelhante e perdem a conjunção e o jogo. Se escrevermos o número de cada caso de ataque do rei branco, mesmo o número de casos que o rei preto deve responder, fica mais fácil acompanhar a análise e o raciocínio. Diz que estabelece pares de caixas conjugadas, ou correspondentes. Observando atentamente esses pares de casas, você poderá ver se é possível quebrar a defesa ou não. A conjunção das casas, dos quadrados das casas, é um passo além da oposição. A ideia é a mesma, mas a oposição é facilmente compreendida devido ao seu aspecto gráfico, enquanto na conjunção os pares de casas correspondentes não têm uma distinção tão óbvia, e isso complica a análise. Porém, o caso da triangulação, que é a do diagrama, além de ser mais frequente, é bastante fácil de tratar. O jogo correto, a partir da oposição do diagrama, é fácil de ser o mais frequente e bastante fácil de tratar. O jogo correto, a partir da oposição do diagrama é fácil, uma vez estabelecido o objetivo. Rei D4, direto, vai triangular. Naturalmente, qualquer jogada pode acabar ganhando se envolver no plano correto. As brancas ameaçam as casas C5, C5 e ó, C5 e D5. Jogou o que? Rei C5, rei C7, o rei D6, rei D8. Mas jogou aqui, vou voltar. Mas jogou aqui, rei D8. As negas vigiam as casas correspondentes C8 e C7. Essa e essa. Porque senão joga C4, o Zug Zwang. As brancas ameaçam novas casas agora. De C5 e D5. As negras podem não vigiar uma vez C8 e C7. Rei C8. A mesma que da oposição, né? Uma vez que o rival perdeu lá a conjunção, devemos tomar nós mesmos. As negras têm ocupado o C8 e a correspondente é o que? É D5. Então vamos lá. Rei D5. Rei C7. Agora a hora, o que é? C5 para tanto, jogar rei C5. A continuação do rei branco é B6. E eu tenho o segundo peão. Esse tipo de manobra se pode aplicar em muitas posições com mais peões. Se refere a parede de peões, o bispo de bispo e torre, quanto a peão da torre, se o peão ao lado do defensor está mais adiantado. As brancas não necessitam de tanta sutileza para ganhar. Basta avançar seu peão e invadir a casa ao lado do peão negro para capturá-lo. Por outro lado, esse final nos permite extrair uma conclusão com respeito a esse tipo de posição que anunciamos na continuação. Não só antes de repetir que, em caso, a ideia de triangulação é mais importante que o resultado da própria posição em si. Conclusão: o final do peões da torre bispo contra peão da torre, se o peão do lado débil está avançado para posições normais do rei, o lado forte ganha sempre. Tá bom? E aqui as brancas vão vencer. Né? Não tem jeito, ele vai conseguir entrar aqui. Por quê? O rei negro não pode vir aqui. Não pode vir aqui. Não pode vir aqui. Ele vai ter que fazer. Não pode vir aqui. Ele vai ter que abandonar o peão. Certo? E o rei negro pode entrar aqui. E esse peão branco vai cair, né? Esse peão negro vai cair. Certo, pessoal? Vocês entenderam como é a triangulação? Você viu o que ele fez? Foi muito interessante, né? Vamos pegar só os movimentos que foram feitos nessa. Rei D4, Rei D8.
Depois rei C4, rei C8, rei D5. Você viu que ele fez um triângulo? Fez aqui, veio aqui, veio aqui e veio aqui. Ele fez uma triangulação para conseguir ganhar. E daí não tem a dúvida, né? Jogou aqui rei C7, rei C5. Acabou agora, né? Vai fazer o quê? Ele vai ganhar esse peão negro. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Foi mais um final. Estamos caminhando. Esse daqui é o final 86. Tem até o 100. Não é bem assim uma sequência bem certinho, porque tem uns que A, B, C. Mas estamos indo forte para acabar mais um livro. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Não esquece de curtir o vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva, que nós vamos sempre estar estudando 2 livros. Geralmente eu coloco de segunda a quinta, de segunda a sexta. Quase sempre são 2 vídeos estudando livros. Os livros que nós estamos estudando no momento. Tá bom? Valeu, pessoal. No final de semana eu não coloco, dá uma descansada, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Obrigadão.